Olá, queridos. Vamos para mais um devocional. Hoje eu quero meditar com você sobre as tempestades da vida. Quem nunca enfrentou uma tempestade da vida, né? Uma tempestade na família, ou então social, espiritual. Uma tempestade moral, ou uma tempestade em questão de saúde física. Então, todos nós estamos sujeitos a essas tempestades da vida. Quero compartilhar um texto com você, lá em Lucas capítulo 8, verso 25, diz o seguinte: Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda os ventos e nas ondas e lhes obedecem? Essas foram as palavras de Jesus para os discípulos, para os seus apóstolos, depois que Jesus convidou eles para passar para o outro lado do mar. Quando a gente observa essa narrativa, a gente percebe que Jesus ele acalma a tempestade. Jesus ele tomou um barco com os discípulos e ele disse que eles iriam passar para o outro lado da margem do lago. E Jesus, pelo cansaço, ele dormiu e veio uma grande tempestade sobre o barco. E olha só, a maioria dos discípulos que estavam com Jesus aí, Pedro, João, Tiago, eles eram pescadores. Eles tinham experiência com pesca, eles tinham experiência com tempestades. Mas essa tempestade que veio tão forte, tão diferente, fez com que eles ficassem tão amedrontados que eles foram acordar Jesus. Eles acordaram Jesus e questionaram Jesus se ele não se importava que eles viessem a perecer. E as palavras de Jesus, ao ser acordado por eles, foi o seguinte: ele repreendeu as águas, ele acalmou a tempestade e depois se dirigiu aos discípulos e disse o que nós lemos. Vocês não têm fé? Essas foram as palavras de Jesus. Vocês não têm fé? É importante a gente pensar sobre isso porque as tempestades da vida, queridos, elas vão vir sobre nós. Não é uma, não é duas vezes, não é três vezes, elas vão vir. E passar por uma tempestade não significa que Jesus não está presente. Passar por uma tempestade não significa que Jesus não está no barco. Jesus estava no barco com eles. Eles passaram por uma tempestade. Viver nesse mundo e passar por problemas não significa que Jesus não está com você, não significa que Jesus não se importa com você. Você precisa sempre ter isso em mente. Só que as tempestades, elas servem para robustecer a nossa fé. É no momento da tempestade que a gente vai precisar usar a nossa fé. A fé, ela precisa ser ativada, ela precisa ser usada. E ela vai ser usada, ela precisa ser usada principalmente no momento da tempestade, no momento da dificuldade. E os discípulos, eles ficaram surpresos com o que Jesus fez. Jesus acalmou a tempestade. E eles ficaram surpresos com isso. Então eu gostaria de deixar para você, antes de nós orarmos, 3 ensinamentos bem breves com relação a esse texto. A primeira coisa, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa usar a sua fé. Tá difícil? A tempestade está vindo, já veio uma, já veio duas? Use a sua fé quantas vezes for necessário. Segundo, você precisa confiar nas promessas de Jesus. Ter fé em Jesus. Não ter fé em homens, ter fé em coisas. Ter fé em Jesus Cristo. Jesus aqui, ele disse para os discípulos: vamos passar para o outro lado do lago. Então ele já tinha dito isso, ele já tinha declarado a promessa, a palavra. Então você precisa acreditar naquilo que Jesus ele disse, naquilo que ele diz na sua palavra. Precisa acreditar na palavra de Deus. E terceiro, você precisa saber quem é Jesus. Os discípulos no final eles questionaram: quem é este? Eles ficaram surpresos. Quem é este que manda e tem domínio nos ventos, nas águas, e todos eles desobedecem? Você precisa saber que Jesus Cristo, ele não é simplesmente um homem, não foi simplesmente um profeta, ele não é simplesmente o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre mim, sobre você, ele tem poder sobre tudo. Então você precisa crer piamente, poderosamente naquilo que Jesus pode fazer, em quem ele é. Ele é o próprio Deus que tem um domínio sobre todas as coisas, o Verbo que se encarnou. Amém, queridos? Fique com essa palavra e vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a usar a nossa fé no momento de dificuldade. Nos ajude a confiar em Cristo, a confiar nas Suas promessas, aquilo que Ele nos diz. Nós oramos, Senhor Deus. Nos ajude a crer e revela cada vez mais o Filho, quem é o Filho por meio da Tua palavra. Revela cada vez mais o Deus encarnado na Sua palavra para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Que o Senhor, queridos, nos abençoe.